Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Vamos ler todos juntos. Salmo 103, versículo 19. Todos juntos. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Amém. O trono de Deus, o reinado de Deus, o governo. Hoje nós vamos falar sobre este assunto. Providência. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos em providência. E é aqui que nós temos aquele problema das palavras serem assim parecidas, semelhantes. Quando a gente fala providência, às vezes nós imaginamos providenciar algo. Mas, no contexto aqui do nosso catecismo, no contexto da teologia, nós estamos falando do governo de Deus. É a providência de Deus. Nós vamos ver uma definição. Então, esse salmo diz que Deus estabeleceu o seu trono. Até onde vai o trono de Deus? Até onde reina o Senhor? Será que Ele é Deus, Senhor, também no inferno? Com certeza. Tanto que o reverendo Roberto Brasileiro, quando ele dava aula para a gente lá no Ibel, ele falava: o inferno também é a presença de Deus, só que em ira. E o céu sem ira, somente a graça. O inferno, somente a ira, sem nenhuma graça. Então a pergunta e resposta do Catecismo Menor de Westminster 11. Quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas, até as más, de tal forma que ele não é o autor do mal, mas o mal também não está fora do governo de Deus. Senão, irmãos, algo escaparia assim da mão do Senhor. E não é assim. Todo está debaixo da soberania de Deus. Portanto, irmãos, quando a gente fala da providência, a soberania, o governo de Deus, nós estamos estendendo tudo que existe e aquilo que a gente não consegue imaginar também. Não vamos reduzir a glória de Deus no nosso pensamento, imaginando que Ele é menos do que é. Na verdade, irmão, a gente não consegue alcançar nem um pó da glória de Deus no nosso entendimento. Ele é maior do que o nosso intelecto pode alcançar. Tem uma música muito bonita do Estênio. Eu já citei o Estênio aqui várias vezes. Essa música chama Tapeceiro. Alguém conhece? Escobar? O Cássio. E olha só, não sei se dá para ver bem aqui, mas se você olha o tapeceiro, né, aquele que faz o tapete mesmo, trabalhando, digamos, no verso, num lado,
do tapete não entende nada. É confuso. Mas ele está ali, cruzando as linhas, aí coloca uma cor aqui, coloca uma ali, e no tear não dá para entender nada. Você olha assim, pensa, será que isso aí vai ficar bom? Mas quando ele vira, aí você vê a obra. Então, essa ilustração do tapeceiro já é muito usada para mostrar como Deus age na nossa vida. A gente não entende nada. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Como que Deus está trabalhando na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso país? Mas Ele está. Então a música belíssima. Se você puder chegar em casa e colocar lá, tem uma letra muito profunda. Diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente, no seu tear. Né? Os irmãos sabem aquela peça assim. Tapeceiro, não se engana. A gente que fica pensando, se olhar para ele, né? Será que ele sabe o que está fazendo? É que nem aqueles quadros que as pessoas pintam, e a pessoa começa espirrando assim a tinta, você fala, mas o que vai acontecer disso? Mas no final fica aquela coisa maravilhosa, a pessoa sabia o que ela estava fazendo. Tapeceiro não se engana, olha só, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. É Deus. Sabe o fim de José desde o começo da história dele. O fim de Jó antes de tudo acontecer. O tempo existe para nós. Para Deus não. Ele é eterno. Nada limitado pertence a Deus. O tempo não pertence a Deus, Ele é eterno. O espaço, onde nós estamos? Aqui. E Deus não tem uma localização assim. Ele é soberano sobre tudo. Sabe o fim desde o começo. E aí ele fala, minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Mas Deus está trabalhando. Tem cor alegre, viva, mas também tem as cores nubladas e tristes. Todas são importantes para compor o final. A vida não é só alegria, curtição, coisas assim que nós gostamos, apreciamos. Tem os dias nublados, tristes, tem tempestade também. Então, se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. O que Deus já fez na nossa vida? Você imaginava o que Deus fez na sua vida? Como Ele te alcançou? Como que Ele tirou? Como Ele agiu em certa situação? Precisa viver na presença de Deus para poder ter essa experiência com Ele. De ver a mão de Deus agindo. No fim das contas, diz a letra da música, tudo se explica. Tudo se encaixa. Tudo coopera para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem consegue fazer isso? Todas as coisas cooperam, quer dizer, agem assim conjuntamente. Tem aquele campeão mundial de xadrez, qual é o nome dele? Magnus Carlsen, né? É um gênio aquele jovem, né? Ele e o Kasparov antes. E ele consegue
ver, ele olha para o tabuleiro, ele já consegue ver assim tudo ali. Possibilidades, a melhor jogada. É incrível, tanto que ele já participou de vários torneios em que ele está jogando contra várias pessoas. Assim. Ele vai no tabuleiro, mexe, aí vai no outro, só olha assim, mexe, mexe. Então você fica impressionado. É um gênio mesmo, no xadrez. Aí você aplica isso infinitamente mais para Deus, que conhece todas as possibilidades de tudo que acontece. A gente não fica apreensivo quando começa a chover? A gente agradece, mas fica um pouco apreensivo já, não é? Será que vai dar enchente de novo? Como vai ficar o trânsito? Será que vai acontecer isso e aquilo? Agora, Deus, irmãos, tem tudo em suas mãos. Isso é um consolo para a nossa vida. Procura, então, essa música, depois ouça, é muito profunda. O que é providência? Providência é a preservação. Porque olha só, Deus criou todas as coisas, mas se Ele não preservasse, nada seria. Tudo que existe, só existe porque Deus sustenta. Então Deus é o Criador e preservador de todas as coisas. Então providência é isso, preservação. E o governo contínuo de Deus sobre todas as criaturas e acontecimentos do mundo. De tal forma que nada ocorre fora de sua vontade ou sem o seu conhecimento. Nada. Deus mantém e dirige o mundo e tudo o que nele acontece, seja por ações diretas ou pela criação de condições que fazem o que acontece. Deixa eu explicar isso aqui, porque é um pouco difícil essa parte final aí, né? É um livro de teologia do Bavinck, que é muito bom. Olha só, condições que fazem o que acontece. Jesus disse, Judas está cumprindo o propósito de Deus. Ele estava ali, e o que ele fez cumpriu o plano. O que o Sinédrio fez cumpriu o plano. O que Pôncio Pilatos fez cumpriu o plano de Deus. Eles foram robôs então? Deus forçou? Deus maquinou tudo? Não. Judas quis trair. E o que ele quis estava dentro da vontade de Deus para cumprir o plano dele. É algo assim absurdo isso. De uma grandeza, de uma profundidade que só Deus mesmo pode ter. Olha só, irmãos, como é grande essa doutrina. Aqui é o conhecido pregador Charles Spurgeon. Ouça sermões na internet desse homem de Deus. Pode pegar texto dele também. Esse aqui é um sermão número 1326. A providência de Deus. Deus sustenta não só as estrelas e o sol. Porque a gente imagina coisa grande. O céu, o sol, as estrelas, aquilo que a gente vê assim. Mas não só isso, mas também as partículas do ar. Sabe quando bate assim, o raio, você vê algumas coisas, um pozinho, as partículas. Cada uma é sustentada por Deus. Ele controla até o movimento dos átomos. Ele dirige até mesmo os menores detalhes e nada ocorre fora da sua vontade. Deus é tão presente nas menores coisas quanto nas maiores. Meus irmãos, eu estou falando tudo isso para a gente colocar na nossa vida. Tomar essa água, agradecendo a Deus pela água, porque foi a providência de Deus que trouxe até aqui.
ver a mão de Deus em tudo. Cada átomo, cada partícula, até o ar que respiramos, está sob o seu controle e direção. Vamos lá, Salmo 145. Às vezes a gente fala assim, é porque tem coisa que a gente fala tanto que ou fixa, interioriza ou desgasta. Então acontece alguma coisa, a gente fala assim, não, Deus está no controle. Mas o que é isso, Deus está no controle? Tem que chegar nessa profundidade. Deus está no controle total, absoluto e pleno de todas as coisas, de toda a história. Salmo 145, versículo 7. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Qual que é o título que a sociedade colocou deste salmo? A bondade, grandeza e providência de Deus. Uma geração que conhece o seu Deus, louva. Olha só, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. A glória da majestade de Deus, versículo 5. O poder de Deus, a grandeza de Deus. E o povo de Deus precisa celebrar isso, cantar louvores ao nome desse Deus grande, glorioso, majestoso. Quando você for orar hoje antes de dormir, lembra disso. Deus tem tudo em suas mãos. O coração do rei está nas mãos de quem? Do Senhor. E segundo o seu querer, ele o inclina. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus é sábio. Vamos ver o Salmo 104. É belíssimo, que mostra como que Deus cuida dos animais, de todas as coisas, as águas, da natureza, o autor da criação. Salmo 104. Esse salmo fala muito da criação de Deus. E a criação de Deus mostra a glória de Deus. O que você vê atrás da criação é o que importa. Olha só, versículo 31. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Salmo 104, 10. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, seu pouso, por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano, que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa. Olha agora.
e buscam de Deus o sustento. Até no reino animal, tudo está sendo dirigido, sustentado e preservado por Deus. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Observe então o versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Depois ele fala até do mar, dos peixes. Tudo é glorioso, tudo é bonito do que Deus fez. Então, quando as crianças, ou nós mesmos, estudarmos a criação, quando os nossos filhos estudarem ciência, tem que ver, como dizia o professor Adalto, a digital de Deus na criação. Se tira, como o ensino secular faz, Deus da criação, perde-se todo o sentido, toda a beleza, toda a arte que está aqui. Olha só, sabedoria, variedade. É claro que Deus existe. Basta olhar tudo ao redor. A grandeza, a precisão, a sabedoria precisa de um ser inteligente e sábio e eterno para criar tudo. Até aqui, irmãos, alguma pergunta ou colocação? Vamos para Hebreus. Então, quando estudar ciência, biologia com seu filho, lembre de falar para ele quem é o Criador. E fala para ele só responder lá na prova sobre evolucionismo. A professora quer, responde o que ela quer, mas guarda no seu coração o seguinte: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Hebreus 1, 3. Levi, por favor, pode ler. Pode ler também o 4. Olha só. Resplendor, expressão e sustentando. Sustentando. A palavra sustentando aqui às vezes é usada como carregando. Carregando. Alguém que mantém, ou seja, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando ele voltar, criar novos céus e nova terra, onde tudo será renovado, tudo isso irá acontecer por causa da sua palavra, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe por que nós nascemos? Porque estava dentro do plano de Deus. E quem nos desenhou no ventre da mãe, nos formou, como se estivesse mesmo tecendo, foi Deus. Isaías 46, Cássio, por favor, Isaías 46, versículos 9 e 10. A vontade de quem será feita? Quer o homem queira ou não, a vontade de Deus será feita. Cássio, 46, Isaías 9 e 10.
Então veja, eu sou Deus, não há outro Deus. Eu sou incomparável, diz Deus. Versículo 5. Então Deus está se autogloriando? Não. É para o bem do próprio Israel que saiba isso. É diferente. Eu sou Deus, não há outro. Olha só, desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Não porque somente ele vê antes, mas porque ele faz todas as coisas. Olha só como os dois pontos estão ligados aí. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ainda bem, não é a do homem. Esse mundo, meus irmãos, é uma confusão desde a queda. É uma confusão dos impérios, é uma confusão dos homens, é confusão de pecado. Por isso que fala, é um mundo caído. Um mundo caído. A gente está em confusão agora também. E aí nós só podemos descansar nisso, que está em Isaías, que é a grande mensagem de Daniel, que o Senhor tem tudo em suas mãos. Tudo. Mateus capítulo 10, Daniel Escobar, por favor. Mateus 10, 29 e 30. Então Jesus está dizendo o seguinte: por que vocês têm medo? É algo que a gente precisa se perguntar, por que eu tenho medo? Mas eu tenho medo porque os romanos, eles vão nos perseguir. Nós seremos odiados. O próprio mestre foi chamado de Beelzebu. O que vai acontecer com a gente? Versículo 25. Mas Jesus diz, não os temais. Não os temais. 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Às vezes a pessoa está com medo de coisas desta vida, acontecimentos. Ela está com a cabeça assim, o que vai acontecer? Estados Unidos, China. Aí a pessoa fica preocupada com o negócio de inteligência artificial, vai derrubar o emprego do futuro, será que vai ter, não vai ter fome? E a pessoa não está nem cuidando da alma dela, mas está preocupada com essas questões aí mundiais, o que vai ser no futuro. Jesus está dizendo o seguinte, olha, parem de se preocupar com aqueles que matam o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Eu vou dizer com que vocês precisam se preocupar, disse Jesus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Os dois unidos irão para lá. Então Jesus disse, olha, se nenhum passarinho cai sem o consentimento do Pai, por que vocês estão preocupados com a sua própria vida? Morre de acordo com o plano de Deus. É ruim, dói, a gente sente saudade, sofre. Mas não é para se entregar a um medo, ou querer preservar a própria vida a todo custo. Se preocupa apenas em confessar o meu nome, versículo 32. Mas se eu fizer isso, Senhor, a minha família vai me rejeitar, o mundo vai me odiar. Aí Jesus diz, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Até que ponto nós estamos seguindo Jesus? Ou pensando, não, mas se eu seguir, vai acontecer isso. E aquela pessoa, e se eu perder, fica calculando. Jesus aqui redireciona o nosso coração. Cássio. Pastor, eu estava meditando o que você está falando sobre as nações, e eu lembrei do Salmo 2, que fala sobre como os povos veem
a soberania de Deus. Tem alguns termos aqui que eu acho que isso é interessante. O versículo 2 fala assim, capítulo 2, versículo 2 dos Salmos. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então parece que mostra que as nações, como o senhor estava falando aí dos países e tal, as pessoas elas colocam suas tecnologias tudo de seu avanço para de alguma forma dominar. Com certeza. Sim. De forma nenhuma. Bem colocado, Cássio. Muito bem colocado. Esse salmo se aplica a Cristo no primeiro momento, mas vai por toda a história. Porque olha só, esse versículo 9 é citado lá em Apocalipse, inclusive. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Está lá em Apocalipse 2, 12 e 19. Colei aqui da nota de rodapé. Ou seja, as nações, elas estão contra Deus, e não do lado dele. O avanço tecnológico é bom, é algo que Deus, é algo que cumpre o mandato de Deus lá do Éden, para o desenvolvimento. Mas as pessoas estão fazendo, elas estão pensando nisso. Esse mundo, então, é um mundo que ainda está nessa rebeldia, nesse enfrentamento tolo do versículo do Salmo 2. E vai piorando, sabe por quê? O reino do anticristo, não dava para os irmãos dos séculos passados pensarem em tecnologia como nós temos hoje. Como que alguém ia cogitar isso? Mas a globalização, toda essa questão tecnológica, tudo isso vai servir perfeitamente para o reino mundial do anticristo. Que cumpre o propósito de Deus também. E aí Paulo diz, ele vai matar com o sopro da boca só. Então não é para se preocupar, ficar, outro dia eu estava lendo lá, mas só leio a manchete, não fico gastando com isso. Ah, será que o Elon Musk é o anticristo? Nossa, se não é, primeiro que não tem nada a ver com a descrição, né? Mas só entrando assim nesse assunto, para que saber isso? O que vai edificar isso? O que importa saber é o seguinte, nós precisamos consagrar a nossa vida, orar pela nossa família, para que eles entrem na arca, quando vier o juízo. O que mais nós precisamos, irmãos, nesse período, não é descobrir conspiração, ficar estudando tudo que está acontecendo, moeda mundial, chip na cabeça, sei lá o que mais. Sai disso, se firma na palavra e ora pela sua família, ora pelos seus filhos, para que eles fiquem firmes, para que eles sejam fiéis. As nações estão debaixo do domínio de Deus. Nele vivemos, movemos, respiramos, existimos, somos. Atos 17. Em Oséias 2, o Senhor fala para Israel: eu dei o vinho, o óleo, o azeite, mas vocês pegaram isso e deram para Baal. Quem coloca a comida na nossa mesa é Deus. Por isso que a gente ora. Paulo lá no navio orou antes de comer. Jesus deu graças também antes de comer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, antes de comer, juntar as mãos, fechar os olhos assim, isso é coisa da igreja católica.
Primeiro, meus irmãos, eu nem estou pensando em igreja católica. Tem gente que fala que a gente ora o Pai Nosso, aqui é coisa de católico, né? Nem estou pensando neles. Está na Bíblia a oração do Pai Nosso. O próprio reformador João Calvino falou, é a oração mais completa e precisa. Mesmo sendo em poucas palavras, é a oração perfeita do Senhor Jesus. Então, por que a gente fecha os olhos e é importante ensinar os nossos filhos a fechar os olhos? Para se concentrar. A gente se perde, está orando assim, fica vendo. Nossa, está com goteira ali, precisa arrumar. Não, peraí, deixa eu voltar para a oração. Não, você esquece tudo. Você fecha seus olhos, se concentra, se volta ali para Deus. Agradece pelo pão, pela água, pela comida. Olha só, Israel não soube, é trigo, o outro. Trigo, vinho, óleo. Eu multipliquei a prata e o ouro para Israel. Porque aqui em Osés eles acabaram de sair de um período de prosperidade. Deus tinha dado a prata, o ouro, o trigo, o vinho, o óleo, mas ele diz que eles usaram para Baal. Quando eu reconheço que é Deus que dá a comida, que é Deus que dá a prata, o ouro, o dinheiro, é Deus que dá o carro, é Deus que dá a casa, é Deus que dá a família, é Deus que dá esse corpo, nós cuidamos, nós agradecemos a Deus, nós fazemos tudo para a glória de Deus, tudo, não tem nenhuma exceção. Mas isso aqui, para a glória de Deus, também. Intimidade do casal, para a glória de Deus. Tomar um suco de laranja, para a glória de Deus. Ter filhos, educar filhos, para a glória de Deus também. Estamos aqui para a glória de Deus. Vai conversar com alguém, para a glória de Deus. Eles pegaram e usaram para Baal, deram outro fim. José, os irmãos estavam com medo. Nosso pai vai morrer, ele vai castigar a gente. Vingança. A gente não fica criando história, irmãos, na nossa cabeça? E se acontecer isso? O que será que José vai fazer com a gente? Etc. Fica com medo. Aí falaram aquilo, olha, antes de morrer, o pai falou assim, assim. Talvez nem falou. Mas como que José leu a sua própria história? O Senhor me enviou adiante de vós. Ele não viu a mão dos irmãos dele. Ele viu a mão de Deus que usa todas as coisas para cumprir a sua vontade. Olha só. Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, 5. Deus me enviou adiante de vós, versículo 7. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Olha só como José lidou com as questões duras da sua vida. Ele viu a mão da providência. Esther, capítulo 4, Mordecai diz assim, quem sabe para um momento como este, uma conjuntura como essa que você foi levada à rainha. Vasti saiu, aí teve toda aquela história lá, era uma coisa muito exagerada que os reis faziam sempre, o banquete exagerado. Depois a mulher tinha que se embelezar vários meses lá, para depois ir na presença do rei. E Esther foi escolhida. E ela estava no lugar certo, no momento certo, como Mordecai entendeu, para livrar o povo de Deus. E o povo de Deus tinha que ser liberto para o Messias nascer. É claro, irmãos, que a gente está lendo aqui a história. Sabe por que a criança gosta de ver o mesmo filme 500 vezes? Porque ela não fica ansiosa mais. Ela já sabe o que vai acontecer.
Da primeira vez, é um filme muito agitado e muito difícil assim de solucionar as coisas. Então a criança fica perturbada, às vezes ela até sai, depois volta. Mas ela gosta de ver o mesmo filme porque ela já sabe o que vai acontecer. Então a gente está lendo aqui a história de José, mas tranquilo. Agora, enquanto a gente passa pela coisa, aí é duro, é difícil. Mas Deus já sabe tudo. Inclusive no ministério do Senhor Jesus. Portanto, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. O descansa só acontece se tiver o entrega. Solta na mão de Deus. Não entrega assim, depois traz de volta. Entrega, solta, coloca, deposita nas mãos de Deus. Confia nele que conhece todas as suas necessidades, Filipenses 4. Mateus 6, Jesus diz: por que vocês ficam falando que comeremos, que beberemos, com quem nos vestiremos? Os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, diz Jesus. Vocês têm um Pai, e o Pai Celeste sabe de todas as suas necessidades. 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse Deus gigante, majestoso, glorioso, cuida da sua vida. Irmãos, diante de tudo isso, por isso que Davi falava: Senhor, que é o homem que dele te lembra? Por que Deus vai olhar para a minha vida, sendo quem ele é? Vou subir na árvore e chamar a atenção dele, que nem fez Zaqueu. Não existe isso, essa música está completamente errada, a música do Zaqueu lá. Ninguém chama a atenção de Jesus, é ele que veio ao nosso encontro com a sua graça, é ele que foi ao encontro lá de Zaqueu também. Zaqueu ficou surpreendido que Jesus falou de comer na casa dele. É justamente o oposto que aconteceu. Somente em Deus a minha alma espera, como, irmãos? Silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Portanto, o reino de Deus, ele foi inaugurado, ele foi instalado, mas não chegou ainda à sua consumação. O ato final, o desfecho da história ainda não aconteceu. Em breve acontecerá. Por isso que a Bíblia diz: Senhor, eu sou teu servo. Rei é Deus. O rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Faça discípulo, porque eu tenho toda a autoridade. Batize, porque eu tenho toda a autoridade. Ensine tudo que eu mandei. E eu estou com vocês todos os dias até o fim. Vamos, irmãos, confiar em Deus e descansar completamente nele. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Colocação? Deus é grande ou não é, Daniel? Não dá nem para imaginar, né? A gente se esforça, fica até cansado. Mas Deus é muito grande. Deus é uma imensidão. Eu gostei de uma ilustração que eu li uma vez. É como se você pensasse numa gota do mar inteiro. É o que a gente conhece sobre a glória de Deus. Quem pediu? Cássio.
Sim, mas ó, o caso de Faraó é interessante porque lá em Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés, Êxodo 3 e 4, ele fala assim: eu sei que Faraó não deixará o meu povo ir. O coração de Faraó então já era duro, já era endurecido o coração dele. Deus endureceu ainda mais naquela questão de não deixar o povo ir. Se tornou um coração totalmente insensato, porque mesmo o Egito já destruído, arruinado, ele continuava não deixando o povo ir. Teimoso. E quando o povo saiu, aí deu aquela vontade de perseguir o povo, aí morreu. Então já estava num momento de juízo de Deus. Tem esse momento do juízo de Deus, quando a pessoa já negou o evangelho, já endureceu o coração, aí o próprio Deus diz: agora você vai fazer a sua própria vontade. É a pior coisa que tem. Vocês querem viver a própria vida, querem viver no pecado? Então agora vocês vão seguir os seus próprios desejos, suas próprias vontades, como está lá em Romanos 1. Agora, o que Paulo está argumentando, e ele fica imaginando alguém, é como se ele estivesse falando e alguém estivesse assim questionando. Isso é comum em Romanos. Então, de que ele se queixa? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Por que Deus então iria reclamar de Satanás, sendo que ele pode acabar com Satanás? Por que ele vai dizer que Faraó está fazendo iniquidade, sendo que ele é mais forte com o Faraó? Por que ele não para o poder de Faraó? Aí, nesse momento, Paulo interrompe qualquer explicação, ele não avança, ele diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Então, o discutir aqui é naquela ideia de questionar, de não se sujeitar. É diferente de um cristão, por exemplo, querendo entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, como Deus está agindo, ou por que Deus está fazendo isso, não está fazendo aquilo outro, mas dentro de uma submissão. Agora, o discutir com Deus, por exemplo, ele fala aqui: pode o objeto, que é o homem, né, perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Deus faz o que ele quer. Na salvação a gente não tem nenhum dedo de nada, é Deus que nos salva. Agora, na santificação tem. A santificação é cooperativa. Então, se eu não me santifiquei e caí, a culpa é só minha. Eu não vou dizer... Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: olha, aconteceu isso, a pessoa tinha feito um monte de coisa errada. Ela falou assim, foi lá em Minas Gerais: eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas você sabe, né? Deus tem um plano. Então, assim, a pessoa acaba se encostando nessa história de Deus tem um plano. Não é assim também. Porque todos nós somos responsáveis. Se Deus dará galardão, Ele dará, é porque o homem é responsável. O governo de Deus absoluto que nós falamos, não quer dizer que Deus está... não sei quantos aqui assistiram aquele filme Matrix. É como se Deus estivesse controlando todas as coisas... E as coisas acontecem porque Deus programou exatamente, sem considerar a vontade do homem. Então o homem deseja porque Deus fez com que ele desejasse. Aí não. Isso já seria um caso assim de dizer que ele é o autor do mal. Mas até a queda estava nos planos de Deus. Mas a culpa é de Adão. Porque sem a queda nós não teríamos a cruz, né? Pelo Espírito Santo. Porque a gente participa na santificação. A gente a fé é dom de Deus totalmente, né? Mas, por exemplo... se José caísse lá com aquela mulher, vamos supor, que é o exemplo que me bateu aqui. Então o Espírito Santo não me sustentou até o fim. Não foi. Agora, ele só conseguiu aguentar porque Deus sustentou ele. Entende? Então tem as duas coisas. Se Deus não sustentar a nossa fidelidade,
já era, sabe? Cai que nem Davi. Davi era tão consagrado, mas deixou de vigiar, deixou de orar, tombou. Então, por exemplo, o Espírito Santo assiste em nossa fraqueza porque a gente não sabe nem orar. Não, eu vou orar. Eu sou uma pessoa consagrada. Nem orar sabe. É o Espírito que assiste na fraqueza. Então o homem é responsável, mas é Deus que vai sustentar essa responsabilidade. Nos ensina. Ele ensina e tem um lado também dele, como posso dizer assim, ele aquece o nosso coração na oração. Até chegar a um ponto assim de ter prazer na oração. Fica dominado por ele. Então, é você que está orando, mas está orando debaixo assim da ação do Espírito Santo. É tomado pelo Espírito Santo. Mais alguma pergunta, irmãos? Vamos encerrar com uma oração. Peço para o Reinaldo terminar hoje com uma oração, por favor. Santo Deus, bondoso Pai Celestial, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Como é bom estar aqui na Tua casa, podendo prestar um culto, ó Deus, que chega até Teu trono de graça, unicamente, exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. Somos gratos, Senhor, por poder estar aqui, ó Pai. Assista-nos, ó Deus, às nossas fraquezas, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, que nosso coração se volte plenamente para obedecer a Tua palavra, ó Deus, para que tenhamos contigo comunhão e uma vida em santidade. Ó Deus, para que assim, quando o Senhor, ó Deus, voltar, possamos ser encontrados, Senhor, lavados, purificados de nossos pecados, Senhor. Estar contigo no grande dia do Senhor e assim contigo eternamente, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, ó Deus, tendo este privilégio de poder cultuar o Teu nome, Senhor. Coloca em nós no nosso coração, Senhor, mais desejo, amor, sede da Tua palavra, Senhor, para mergulhar nas Tuas profundezas, na essência do Senhor, Pai. E querer descobrir mais de Ti, estar contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que eu possa estar aqui hoje, junto com os meus irmãos, Te adorando, prestando esse culto a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor. Cuida da igreja do Senhor, cuida da direção, Deus, do Teu reino aqui. Abençoa o Teu servo, que está à frente, Senhor, sempre para ministrar a Tua palavra, que pregue com fidelidade, amor e zelo, ó Pai. Também abençoa, ó Deus, o conselho, os presbíteros, diáconos, Senhor, todos os irmãos aqui, ó Deus, a SAF, todo o ministério da Tua casa, Senhor, que seja feito com zelo para a glória do Teu nome, ó Pai. Obrigado por todas as coisas que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos.